A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nossos irmãos em Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Aqui trazemos temas relevantes da nossa fé, polêmicos, e embasamos com coerência nas Escrituras Sagradas. Hoje vou trazer um tema relevante da nossa fé. Nossa experiência espiritual, ela define a nossa espiritualidade? É este o assunto do vídeo de hoje. Nossa experiência espiritual define a nossa espiritualidade? Passando no nosso canal, não esqueça de se inscrever, de dar seu like, fazer seus comentários, que é muito importante para o canal, porque aqui é um canal relevante da família cristã, né? E aqui o nosso compromisso é um compromisso de trazer conhecimento bíblico do que a Escritura Sagrada diz, do que a Palavra de Deus diz sobre o conceito da nossa fé, como nós nos conduzimos em Cristo Jesus. Tenho mais de 40 anos dentro da congregação cristã no Brasil, e dentro da congregação se vê pouquíssima exposição das Sagradas Escrituras. Então, se tem uma necessidade muito grande do conhecimento da Palavra de Deus, das Escrituras. A gente vai muitas vezes nos cultos, às vezes as pregações são fundamentada em promessas, em profecias, né? O pregador muitas vezes lê uma palavra, não explica o que lê. Então, a maior parte, irmão, das riquezas celestiais está no texto bíblico. Eu sempre defendi que a palavra de Deus, ela tem que sair da Bíblia, ela tem que sair das Escrituras Sagradas, porque foi esta palavra que guardou a igreja, que sustentou a igreja por mais de 2000 anos de história. No decorrer da fé cristã, apareceu muito tipo de visão e de revelação, mas nenhuma delas sustentou a igreja. A igreja foi sustentada unicamente na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, que é nela que extraímos a vida cristã, e que a nossa fé é fundamentada nela. Irmãos, então o nosso assunto de hoje será embasado a nossa experiência espiritual. Ela define a nossa espiritualidade. Então, primeiramente, temos que entender uma coisa, temos que entender
o que é os pilares da salvação. Os pilares da salvação, ela está fundamentada no arrependimento, está fundamentado na fé, está fundamentado na justificação, na redenção, no sacrifício de Cristo, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Então, esses são os pilares da salvação, que define a nossa espiritualidade. O Senhor Jesus, ele falou em Mateus, no capítulo 7, que naquele dia muitos chegarão diante dele dizendo: Senhor, não fizemos maravilhas, não curamos, não expulsamos demônio. E o Senhor vai dizer abertamente: em verdade vos digo que não vos conheço. Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. Os milagres, as experiências espiritual, irmão, é uma manifestação do Espírito de Deus na nossa vida. O Senhor Jesus fez muitos milagres. Os apóstolos também foram usados poderosamente em ações milagrosas. Só que os milagres na Bíblia, qual foi a função deles? A função deles, Deus fazia milagre para autenticar a missão dos seus mensageiros. Autenticar, mostrar o poder de Deus. As curas milagrosas que o Senhor falou estava na autenticação da missão dos mensageiros. Igual o próprio Senhor falou, que aqueles que crescem nele ia pegar nas serpentes, se bebesse alguma coisa mortífera, não lhe faria dano algum. Pegaria na serpente, expulsaria os demônios. Então, esta parte espiritual de milagres, de manifestação sobrenatural, ela está relacionada para autenticar a missão dos mensageiros de Deus, dos enviados de Deus. Agora, não significa que ela vai definir a nossa espiritualidade para com Deus. O próprio Senhor falou, que muitos naquele dia iam fazer milagre, maravilha, expulsar demônio. E o Senhor ia falar: em verdade vos digo que não vos conheço. Por quê? Tiveram milagre, fizeram os milagres, grandes obras, mas não tiveram a identidade de um cidadão do céu. Não se relacionaram com ele. Não andaram lado a lado com Cristo. Agora, o que faz nós andar lado a lado com Cristo? O que define a nossa identidade? O que define a nossa espiritualidade? Não é os milagres, não é as experiências espirituais, mas é o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5,
verso 22. Lá diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Gálatas, capítulo 5, verso 22 ao 25. Irmãos, o fruto do Espírito, aonde que ele é produzido? Todo crente que é nascido de novo, nascer de novo, significa ser padronizado nele a natureza de Cristo. Quando a pessoa nasce, ele automaticamente ele recebe na sua natureza a natureza crescida, a natureza de uma pessoa regenerado, transformado e convertido a Cristo. É nessa natureza de nascido de novo que é produzida, que é reproduzida a natureza de Cristo. Então, é reproduzido o fruto do Espírito, que vai mostrar que ele nasceu de novo, que ele recebeu um novo nascimento, que dentro dele operou a salvação. Então, há evidências de uma pessoa salva em Cristo, os frutos do Espírito. Então, os frutos do Espírito é que vai definir que nós fomos enxertados na videira verdadeira e estamos produzindo fruto de que verdadeiramente nascemos em Cristo, de que verdadeiramente fomos salvos. Então, é o fruto do Espírito que define a nossa espiritualidade. Vejamos bem, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele fala assim que conheceu um homem Cristo, que se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao céu e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Mas esse homem que foi arrebatado ao céu é o próprio Paulo, né? Mas veja bem, o que é que Paulo fala no capítulo 12, 2 Coríntios, do verso 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que o que em mim vê e em mim ouve. Então, vejamos bem.
duas coisas Paulo se preocupa aqui em deixar como base e como fundamento da fé cristã. Ele ouviu no arrebatamento, que foi arrebatado até o paraíso de Deus, lá ele ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. Então, aqui no verso 6, ele diz: porque se quiser gloriar-me sobre a visão e a revelação, não serei nécio, porque direi a verdade. Porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que o que em mim vê e o em mim ouve. O que era aqui, com essa expressão, o que em mim vê e o em mim ouve? Sabe o que via nele? O exemplo de vida, o testemunho cristão nele. E o que eu via? A pregação da palavra. Então, a parte da experiência espiritual que Paulo teve no paraíso de Deus, esta é uma parte que ele conserva como edificação para ele próprio. Ele guardou isso. Ele não contou, não falou nada do que ele viu do céu. Para quê? Para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê e me ouve. Então, que Paulo conscientizou o rebanho, a igreja, que o que ele queria que o povo visse nele e ouvisse nele era o testemunho de vida e a palavra pregada por ele. Então, irmão, entendemos bem. Experiência espiritual é muito glorioso. Ter visão, ter revelação, ver milagres, ver maravilhas. Isto é muito glorioso. Só que estas partes magníficas, ela não define a nossa espiritualidade. Os dons, eles são de Deus para nós. Os frutos é de nós para Deus. É nos frutos que é definido quem somos perante Deus. É definido a nossa identidade. Senhor Jesus não falou: aqueles que fizeram muitas maravilhas, ter visões de revelação, será meus discípulos. Não. Mas ele falou: se produzirdes bons frutos, sereis meus discípulos. Os dons são dados, os frutos são desenvolvidos. Então, irmão, nós não encontramos frutos do Espírito, no plural, mas nós encontramos no singular, fruto do Espírito. A ideia do apóstolo Paulo, de Gálatas 5,16 e 5,22 ao 25, a ideia ali é de uma fruta. Entendeu? Uma fruta, ela tem os gomos, né? Tem os gomos. Você pega uma laranja,
ou uma tangerina, quando você descasca ela e você tira os gomos, né? Então a ideia do apóstolo Paulo, o fruto é o fruto do amor, né? E a gente se ouve muito pregar nos cultos. Receba o dom do amor, receba o dom da paciência, receba o dom da perseverança. Irmão, nada disso é dom. Nada disso é dom. O amor não é dom. O amor é a essência da natureza de Deus. A palavra diz que Deus é amor. A natureza, o amor, é um atributo de Deus. É um atributo divino, né? Ele não é um dom. É o atributo divino da natureza de Deus, que é também chamado fruto do Espírito. Então, desse fruto do Espírito saem os gomos, que é a fé, a perseverança, a paciência, né? A temperança, né? São os gomos que saem deste fruto que é o amor. Então, aqui no nosso análise, experiência espiritual, muito boa, alegra o nosso coração, a nossa alma, mas ele não define a nossa espiritualidade. Ele não define a nossa identidade. É tanto quando você lê as Escrituras Sagradas, principalmente as epístolas dos apóstolos, os apóstolos não estão preocupados com derramamento de dons. Não. Os apóstolos estão preocupados com a formação do caráter cristão. Tanto que quando você vê falar de dons no Novo Testamento, você vê lá em 12 de Romanos, você vê lá em 12 de Coríntios, 14 de Coríntios, 4 de Efésios, que você vê falar de dons. O resto das Escrituras Sagradas, o maior conteúdo, 90% da Escritura Sagrada, a preocupação dos apóstolos era a formação cristã da igreja. Lemos aqui Efésios capítulo 4, do verso 14. Só para os irmãos verem qual era a preocupação dos apóstolos. Qual era a preocupação deles? Vamos ver aqui. 14. Vamos ler do 11 ao 16. E ele mesmo deu uns para os apóstolos, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastor e doutor, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida completa da estatura de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda, por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça Cristo, do qual todo o corpo,
bem ajustado, ligado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então, vejamos bem, a preocupação dos apóstolos era que a igreja chegasse ao conhecimento de Cristo, à medida completa da estatura de Cristo. Para quê? Para que eles amadurecessem na fé. Né? Ultimamente, a gente vê nos cultos, são pregações emocionais, pregações sentimentais, né? que anima pregações motivacionais, entendeu? É muito bom uma pregação motivacional, né? Mas elas não amadurecem nós. O que amadurece nós são uma pregação sólida, que traz o conhecimento de Cristo. Olha aqui, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de toda a junta, segundo justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Era isso a centralidade da preocupação dos apóstolos no Novo Testamento. Era isso, a pregação que eles traziam, né, para amadurecer o povo, para a igreja crescer e ser padronizada em Cristo, até que todos chegassem ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura de um varão perfeito. Então, irmãos, a nossa experiência espirituais não define a nossa espiritualidade. Nossa espiritualidade está nos frutos do Espírito. Creio que ficou bem explicado. A paz de Deus com todos, que tenham um dia abençoado. Né, irmão?